Terça, temos a reunião dos grupos de crescimento. Informe-se sobre o grupo mais próximo de você pelo site. Quarta, 7 horas, temos oração. Quinta, 19h30, culto de louvor. Sexta, 7 horas, oração. Sábado, 19h30, culto dos jovens. E domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical. Às 17h30 e 19h30, culto de louvor. Ah, e atenção, pais ou responsáveis. Preparamos uma programação especial para crianças de 1 a 8 anos. Por isso, leve seu filho ao departamento infantil, pois aqui ele não irá entender a mensagem e poderá tirar sua atenção e de outros também. Agora, prepare-se para ouvir a mensagem e deixe Deus falar com você. Para isso, certifique-se que seu celular esteja desconectado e evite conversas paralelas. Ah, e não se esqueça de levar o informativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Batista Shalom. Muito obrigada pela presença. Começa agora o culto. Graça e paz. Tudo bem? Boa noite, amém? Isso é só um efeito especial, tá, meus irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento? Você vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor, né? Seu dízimo, sua oferta. Isso é um compromisso só dos membros da igreja. Você que nos visita, fica livre, fica à vontade. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim o texto, 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Feche seus olhos e peça ao Senhor, Senhor, que essa palavra venha reinar sobre a minha vida nessa noite, para que eu possa sair daqui, Deus Pai, transformado pelo poder da sua palavra. Feche seus olhos, Deus, eu quero depositar todos os meus problemas, Deus, eu quero depositar todas as minhas preocupações, tudo lá de fora e esquecer e simplesmente adorar o Senhor com o que eu tenho de melhor. Então fala com o Senhor, Deus Pai, me ajude, que a minha mente, que o meu coração possa estar todos cativos no Senhor nessa noite. Fale com Deus, Deus, que todas as minhas dificuldades, que todas as barreiras possam cair por terra em nome de Jesus e que eu possa somente ouvir a sua voz soberana nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite para sairmos daqui transformados, para ouvir a sua palavra, porque como diz o texto, Deus Pai, a sua palavra, Deus Pai, nos torna pessoas melhores, a sua palavra, Deus Pai, nos confronta, a sua palavra nos liberta, a sua palavra nos transforma. Deus Pai, que o poder da sua palavra possa reinar nos nossos corações nessa noite, Deus. Deus, nós colocamos nossas vidas nas suas mãos. Deus Pai, que se estou alguém aqui preocupado, triste, abatido, Deus, o Senhor possa estar confortando, tirando toda a preocupação e que a nossa mente, que o nosso coração possa estar todos cativos somente no Senhor nessa noite. Deus, recebe nessa noite nosso culto, recebe nessa noite nosso louvor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda artimanha de Satanás possa tirar nossa atenção, que toda artimanha de Satanás possa cair por terra em nome de Jesus. Deus, nós queremos concentrar somente no Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e que essa palavra poderosa possa reinar sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor Deus, e amém. Glória a Deus. Você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado, com a paz do Senhor, bem forte. Pode apertar lá a mão dele, né? Cuidado se não for muito velho assim, igual o pastor Wagner, assim. Se apertar é até perigoso, né? Então você pode apertar a mão do Pai do Senhor dele forte. O professor Rafael está aqui, então
com mais carinho, né? Quando o pessoal está mais de idade, assim, tem que ser com mais carinho um pouquinho, amém? Que Deus abençoe esse irmão. Nós vamos assistir agora um vídeo, esse vídeo da Escola Bíblica Dominical. Você pode ficar à vontade. Cumprimento e fala assim, meu irmão, daqui para frente eu quero ouvir a voz de Deus e aprender do Senhor. Depois nós conversamos, amém? Que Deus abençoe. Vamos passar um vídeo agora sobre a Escola Bíblica. It is not a human right to stand up, find my broken nation's dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the need. Sing, hey now, fill our hearts with your compassion. Hey now, as we hold to our confession. Yeah. Isso. Aleluias. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola para se participar. Pergunte o irmão do lado aí se ele veio na escola dominical. Pergunte ele. Você veio na escola dominical, rapaz? Ou moça? Veio não, né? Fala com ele assim, sabe qual que é a sua nota? 0. Para quem não veio, dá um 0 para ele aí. Sua nota é 0. Mas no domingo que vem, atenção, avisa para ele, domingo que vem, se ele vir, ele pode recuperar. Vai ter recuperação domingo que vem. Tem, professor Rafael? Recuperação com o tio Rafael domingo que vem. Gostou agora, né? Semana que vem, tá? Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo sobre a Bíblia. E é muito bom. Olha, gente, quando o cristão está passando por dificuldade, não tem teclado tocando no fundo, não tem ninguém perto para orar. No momento parece que a sua oração não consegue sair, mas o que permanece, que te faz ficar firme no Senhor, é aquilo que você aprendeu, que está guardado dentro do seu coração. Aí você permanece firme em Deus. Tá bom? Então, participe da escola dominical. Aliás, todo membro da igreja, ao se tornar membro, faz um compromisso de participar da escola bíblica dominical. Então, venha para a escola, tá bom? Todo domingo, 9 horas da manhã. Você que quer ir à viagem missionária ao Menara, parece que agora as vagas já estão preenchidas, mas você ainda pode dar o seu nome e nós vamos ver, de repente, no caso da desistência de alguém, você consegue ainda ir, tá bom? Só dá o seu nome ali na secretaria
e colocar em aguardo aí para uma desistência. Mas você pode também nos ajudar de outra maneira, doando cesta básica, doando roupa, calçados, né, para que a gente possa levar. Nós já fizemos contato com um caminhão, nós vamos levar um caminhão de mercadoria. Já temos muitas roupas, muitos calçados ali, mas você ainda pode abrir o seu guarda-roupa lá, abra o seu guarda-roupa, veja uma roupa que você não usa há mais de 90 dias. Há mais de 90 dias que você não usa, não precisa dela mais. Pode doar para alguém. Traz, entrega aqui na secretaria, nós vamos levar para Almenara, no Jequitinhonha. Você pode colaborar também patrocinando alguém. Tem muitos irmãos que querem ir e têm disposição do tempo, mas não têm disposição financeira para ir. E você pode ser um colaborador nessa viagem missionária, ofertando a esse irmão. Como, pastor? Só colocar uma oferta ali, pode usar o mesmo envelope que a gente usa para dízimo, coloca uma oferta e escreve para a viagem missionária de Almenara. E nós vamos encaminhar para esses irmãos que precisam de um apoio. Alguns irmãos me falaram e eu disse a eles, põe o seu nome lá pela fé e vai orar que Deus vai levantar alguém para patrociná-lo. Então, nós já estamos conseguindo alguns apoios, alguns irmãos já estão apoiando. Você também pode apoiar, se Deus assim falar ao seu coração. Faça tudo com muita liberdade, nada por obrigação, mas conforme a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, tá bom? Bom, na quarta-feira, nós teremos a formatura do Instituto Educacional Batista Shalom. Será aqui na igreja, no templo. Será um momento festivo para os pais daquelas crianças e também das crianças. Estarei aqui também participando. Na quinta, nós temos o culto, já falamos. E na sexta-feira, nós teremos uma formatura do Instituto Teológico Shalom. Os alunos de teologia estarão também aqui formando em um culto de louvor e adoração ao Senhor. A Angélica, que é diretora da escola Márcio Cunha, pediu para me avisar os irmãos também, quem tem filhos lá na escola, que tem uma eleição lá, dia 15 agora, terça-feira, de 8 às 20 horas. Todos os pais de alunos ali precisam ir lá e votar na chapa que tem lá. É única, só tem uma chapa. Ela é a diretora atual e está concorrendo à continuidade, tá bom? Deus abençoe, nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha vindo para adorar a Deus. Deixe do lado de fora as suas preocupações, as suas ansiedades e glorifique o nome do Senhor agora. Deus está aqui, Ele quer falar conosco, Ele vai falar conosco. Nós vamos adorá-lo agora, nós vamos ouvir a sua mensagem daqui a pouquinho. Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. A graça e a paz, amém, irmãos? Você que pode se colocar de pé mais uma vez. É bom estar aqui neste domingo que o Senhor nos proporciona louvá-lo, adorá-lo. E eu espero que você o faça da melhor forma possível, dando a Ele o melhor que você tem, o melhor a oferecer àquele que deu o melhor para nós, né? Vamos adorar o Senhor. Com teu poder sobre a escuridão.
sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza da ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar a beleza da ti. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Quantos veem a glória do Senhor? Digam amém! Então cante comigo, que nós estamos aqui nessa noite para enxergar a glória dele. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo.
presença, Deus. Senhor, habita em meus louvores. Abre. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Queria que permanecesse de pé apenas quem nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Você que nos visita pela primeira ou pela segunda vez, permaneça de pé para que possamos conhecê-los. Vejo os irmãos, algumas irmãs. Amém. Muito obrigado pela visita. Sintam-se à vontade. Isso aqui é a casa do Senhor. Fiquem em liberdade para adorar. A gente agradece a visita dos irmãos. Que o Senhor possa abençoá-los. Amém? Pode sentar. Nesse momento, enquanto a gente canta essa canção, você que trouxe seu dízimo e oferta, fique à vontade para trazer até aqui à frente. Lembrando que é um compromisso apenas dos membros da igreja. Você que é visitante, pode ficar à vontade. Amém?
Senhor, graças nós te damos, Deus, pelo Senhor ter dado a oportunidade de devolver o dízimo e a oferta. Deus, continue nos abençoando sempre. Deus, se entrou alguém aqui que não tem condição de ofertar, de dizimar, eu posso, Deus, abençoar a vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós estamos devolvendo ao Senhor 10% daquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graça e apresentamos ao Senhor o dízimos e as ofertas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, e amém. Aleluia. É um privilégio poder ofertar e dizimar na casa do Senhor, porque Ele mesmo tem sido bom para com as nossas vidas. A sua bondade pode ser percebida em todo o tempo, mesmo quando na mesa você só tem o pão, talvez nem tenha manteiga, Ele continua sendo bom. Nos dias de fartura e nos dias de escassez, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, e por isso nosso coração se alegra no Senhor. E tem uma família que também está muito alegre e deseja trazer uma oferta ao altar do Senhor. Quero convidar aqui à frente a Crislaine e o Clebson, juntamente com a Karina, presente de Deus na vida deles, que eles querem agradecer ao Senhor. E tem mais pessoas da família também aqui acompanhando, parece que tem as tias, os parentes que tiverem, podem vir aqui à frente. Nós vamos juntos adorar ao Senhor, nessa oração de ação de graças, agradecendo a Deus por esse grande presente, essa grande bênção que o Senhor tem derramado sobre essa família. Graças a Deus. Deixa eu me preparar aqui, porque a Karina só tem 2 meses, mas já tem uma exigência. Tem que ficar de pé, não pode ser deitado, senão chora. Vou me preparar aqui. Aqui está essa família nessa noite, e nós entendemos da palavra de Deus que a Karina ainda não precisa ser batizada, porque o batismo é oportunidade para aqueles que, já entendendo a fé, vão professá-la publicamente e professar publicamente o compromisso com o Senhor. Vai chegar o dia que a Karina fará isso, o dia que ela tiver o seu encontro com Cristo e puder professar a sua fé. Hoje o que nós estamos aqui fazendo é orando, agradecendo ao Senhor e também apresentando essa família para que Deus possa conduzi-los nesse propósito, nesse projeto, nesse grande desafio de ensiná-la nos caminhos do Senhor. O que essa família está aqui fazendo é publicamente se comprometendo diante de Deus para ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a vida da Karina. Então por isso nós queremos orar e orar também porque o Clebson e a Crislaine têm esse projeto de encher a aljava, não é verdade? É a primeira de muitos, para que Deus possa continuar derramando a sua graça sobre essa família. Você pode ficar de pé e estender as suas mãos aqui à frente? Nós vamos fazer essa oração de gratidão e de consagração ao Senhor. Te louvamos, Deus poderoso, o Senhor é bom. Como cantamos aqui agora há pouco, o Senhor é bom, o Senhor é Deus. Somente o Senhor, com todo o teu poder, poderia ter projetado algo tão especial como uma família. E a Crislaine e o Clebson, juntamente com seus familiares, estão aqui celebrando ao Senhor nessa noite pelo presente que receberam de Ti. A Karina é um presente do Senhor na vida deles. E como presente, eles se comprometem, Deus, a cuidar e a zelar, porque a vida dela pertence ao Senhor. E eles querem cuidar dela para que ela seja como uma flecha na tua aljava, para que o Senhor possa lançá-la nos teus propósitos e que ela, neste mundo, a Karina, possa ser exatamente aquilo que o Senhor projetou para ela. Desde que ela estava no ventre, Deus, da sua mãe, o Senhor já a conhecia. O Senhor a viu quando ela ainda era uma substância informe. O Senhor esteve, Deus, cuidando de todo o tempo da gestação. E agora nos braços, Deus, nós podemos apresentá-la diante do Senhor, a dedicando a Ti e pedindo que sobre ela e sobre a sua família o Senhor possa derramar a Tua bênção. Senhor, nós dedicamos a vida da Karina ao Senhor e dessa família e Te louvamos pela Tua rica bênção, no nome de Jesus. Amém.
Amém? Que bom, né? Quando a gente vê o nascimento e momentos como esse, a gente vê o quanto o nosso Deus é grande. Só um Deus todo-poderoso para possibilitar que da vida surgisse mais vida e assim se perpetuasse. E esse momento que nós vivenciamos aqui te motiva, não sei, tanto quanto a mim, ou talvez mais, a dizer que grande é o nosso Deus. Amém? Se você puder ficar de pé mais uma vez e cantar comigo essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e
nada que se compare à tua grandeza. E aqui estamos, Pai, rendidos diante da grandeza. Um Deus que mesmo tão grande escolheu se relacionar conosco. Oh, Pai, isso só mostra o quão grande Tu és em todas as suas formas, em todos os Teus desígnios. Oh, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui na condição daqueles que reconhecem a miséria que temos e que sabe que tudo que nós podemos fazer é nos render a Ti, para que o Senhor venha nos transformar. Tudo que nos resta hoje é nos render a Ti. É nos render a Ti.
vezes, mas eis-nos aqui. Ingênuos às vezes, mas eis-nos aqui. Mas seremos aperfeiçoados em Ti, Pai. Seremos aperfeiçoados em Ti. Seremos aperfeiçoados em Ti, eu creio. Eu creio. Recebe a nossa adoração nessa noite. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre os nossos corações. Amém? Que bom que você está aqui nesse culto. Espero que você esteja aqui com uma boa motivação, com a motivação certa. Como o pastor Wagner ministrou no primeiro culto, às vezes é possível estarmos até na casa de Deus, mas com a motivação errada. O culto pode ser comparado com muitas figuras, e uma delas, o encontro diante de um grande banquete, onde somos saciados e alimentados. Mas uma das figuras que eu mais gosto para representar o culto é a ideia de um espetáculo. Só que quando pensamos em um espetáculo, talvez até a disposição aqui dos bancos, da mobília, como nós nos reunimos, pode nos dar uma ideia equivocada do que seria o culto como um espetáculo. Porque se o culto é um espetáculo, a plateia não são vocês. Apesar de vocês estarem assentados aí, muitas vezes, observando o que acontece aqui. Mas o culto, enquanto espetáculo, seria nós, todos nós, prestando culto ao Senhor, e Ele é a plateia. Você pode imaginar isso? O nosso Deus nos assistindo, vendo o que você veio ofertar, trazer e entregar diante do altar dele. Talvez ainda para melhorar a sua compreensão, o culto pode ser comparado também com uma grande festa, uma festa de aniversário, onde uma pessoa fica em evidência. Normalmente é o aniversariante. Todas as coisas giram em torno dele, as pessoas vêm, um abraço, um homenageio. Nós estamos também aqui nessa noite numa grande festa, celebrando alguém que merece ser celebrado. Um Jesus que não faz aniversário no dia 25 de dezembro, mas um Jesus que merece ser reverenciado, presenteado todos os dias com a nossa devoção, com a nossa entrega, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos bens, com os nossos recursos, com tudo que nós somos. Eu quero falar hoje sobre o presente. Que presente que você trouxe para Jesus hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você trouxe algum presente para Jesus hoje? Trouxe algum presente para Deus? Já que estamos numa festa, já que estamos numa celebração, e Deus é o centro, Ele merece ser homenageado, o que nós trouxemos para oferecer a Deus hoje? Dar presentes é algo bom, melhor dar do que receber. Mas eu particularmente confesso que eu tenho uma dificuldade em comprar presentes. Não porque eu seja pão duro, vou logo explicando. Eu às vezes costumo ser um pouco econômico quando eu vou comprar as coisas para mim, mas quando eu vou comprar para os outros até que eu sou um pouco generoso. A dificuldade está mesmo na questão do que dar de presente. Não sei se vocês enfrentam a mesma dificuldade, mas a gente fica pensando assim, a gente quer ser criativo, a gente quer ser diferente, a gente não sabe se a gente opta pelo trivial, que normalmente é o que a pessoa está precisando. Aí a gente fica assim nessa dúvida. Eu, por exemplo, já aprendi algumas lições. Por exemplo, panela elétrica, vasilhame, você pode dar de presente para a mãe, para a esposa não. Não é? Aprendi também que as mulheres até gostam de presentes pequenos, desde que eles sejam banhados de ouro. Com a minha esposa eu aprendi algo, por exemplo, que mulher gosta de flor, mas ela, por exemplo, gosta de flor desde que não seja em data especial. Aniversário, Dia dos Namorados, nada de flor, tem que ser em dia comum, entende? Dia dos Namorados, dia de aniversário, tem que ser presente de verdade. Flor você dá em outro dia.
Mas se é difícil, às vezes, nós pensarmos o que presentearmos as pessoas, imagine, então, como oferecemos a Deus um presente, principalmente um presente que agrade a Deus. Porque presentear a Deus eu comparo com a experiência de um filho desempregado presentear o pai. Normalmente vai dar o presente com o dinheiro do pai. Uma criança, por exemplo, que às vezes vai dar um presente para o pai e para a mãe já até sabe o que é. Às vezes ela viu lá o embrulho, já imagina, mas quando ela pega e recebe, ela não faz cara de surpresa. Deus é como se ele já soubesse, não, ele sabe de tudo. Ele já sabe o desfecho da história. É como se alguém que, lendo o livro, já foi lá e já viu o que vai acontecer no final. Não tem surpresa para Deus, Deus sabe de tudo. Mas apesar de saber de todas as coisas, Ele ainda consegue interagir conosco no nosso tempo e se alegrar conosco com cada uma das nossas conquistas e até com aquilo que nós lhe oferecemos. Existe um presente que pode agradar a Deus. Não são apenas as nossas contribuições financeiras, os dízimos de ofertas. Isso pode ser uma forma de agradarmos a Deus. Mas não é o nosso dinheiro o que Deus mais quer. Não é só a nossa vinda ao templo, ao culto, porque isso pode nem sempre agradar a Deus, se for apenas um ato meramente religioso. Existe um presente que agrada a Deus. Ele custa caro, muito caro. Já imagina o que é? O presente que agrada a Deus é obediência. Isso custa caro, mas é o que realmente agrada a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1. Esse é um texto muito conhecido, mas eu quero convidá-lo, mesmo assentado como você está, para fazermos a leitura desse texto enquanto vamos começando e conversando um pouco sobre o que nós já entendemos a respeito dessa passagem e também aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar aos nossos corações nessa noite. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe com ele. Nós vamos lendo alguns versículos e conversando, depois seguindo a leitura. Então permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Uma pausa aqui. Samuel foi até Saul, enviado por Deus, e Samuel faz uma afirmação aqui que nós precisamos compreender a respeito de tudo que envolve a nossa vida. Samuel disse: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Israel pertence a Deus. Saul foi colocado como rei, mas o povo era propriedade exclusiva de Deus. Assim como todas as coisas que existem, a sua família, até mesmo os seus bens. Quando você oferta na casa do Senhor 10% que você tem recebido, não é que os outros 90% pertencem a você, também pertencem a Deus. Ele só colocou nas suas mãos para você administrar. O tempo que talvez você dedica aqui no culto, de 2 horas no domingo, e as outras horas você pensa, então, essas são minhas. Não, também pertencem a Deus. Ele só deixou com você para que você administre. Você é um mordomo que Ele colocou para o cuidado de todas as coisas, mas tudo pertence a Ele. E se nós olhássemos para a vida a partir dessa perspectiva, dessa ótica, nós teríamos muito mais responsabilidade com as coisas. Nós não temos o direito de ser irresponsáveis com os nossos bens, nem com o nosso tempo, nem com a nossa família, porque tudo que temos não nos pertence, pertence a Deus. Por isso, Deus que governa todas as coisas, que tem todas as coisas nas suas mãos, tem autoridade para dizer, como ele disse a Saul: o povo é meu, então escuta o que eu vou falar com você.
Assim também como você aqui nessa noite poderia ouvir como essa palavra profética do Espírito ao seu coração. Escute o que o Espírito está falando com você, porque a sua vida pertence a Deus. E qual era a palavra de Deus para Saul e para o povo? Disse o Senhor: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, não mantenham homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem do Senhor, a palavra que Deus trouxe para Saul, é para que Saul, naquele momento, se levantasse como instrumento do juízo de Deus para finalmente acertar as contas com os amalequitas. Algumas pessoas, ao olhar para o Antigo Testamento, têm uma ideia um pouco equivocada de Deus, como se fosse um Deus sanguinário, um Deus que não fosse generoso ou misericordioso, que apoiava guerras. Mas quando olhamos para essa situação das nações, nós temos aqui a representação do homem que é mau e que merece o juízo de Deus. Nenhuma das nações que estavam ali na região da Palestina, na região de Canaã, nenhuma delas foram tiradas da sua terra antes que transbordasse o cálice da ira do Senhor. Deus permitiu que o povo de Israel, que os descendentes de Abraão que tinham recebido a promessa de possuir aquela nação, permanecesse ainda como peregrinos até que transbordasse o cálice da ira, até que chegasse ao limite que Deus tinha estabelecido para aquelas nações que eram más e faziam coisas abomináveis diante do Senhor. Como, por exemplo, oferecer como sacrifício suas próprias crianças em culto, matavam seus filhos. Os amalequitas, por exemplo, eram uma nação que já tinha feito muito mal a outras nações, tanto é que no final dessa história, do capítulo que nós estamos lendo, o próprio Samuel estabelece um juízo contra o rei Agai, o rei dos amalequitas, e ele diz assim: assim como você deixou muitas mães sem filhos, agora também acontecerá com você. Os amalequitas haviam se levantado contra o povo de Israel logo que eles saíram do Egito. Estavam começando ainda a jornada em direção à terra que o Senhor tinha prometido a eles. E logo no início dessa jornada, os amalequitas vieram contra o povo de Israel, pelejando contra eles. Naquela ocasião, Deus deu vitória ao povo, mas Deus fez ainda uma promessa. Deus disse a Moisés: Moisés, fala com o povo, que eu vou exterminar totalmente da face da terra a lembrança dos amalequitas. Moisés então edificou um altar ao Senhor e colocou ali, diante daquele altar, uma palavra dizendo: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que realmente toma as nossas causas. E o Senhor então um dia vai estabelecer o seu juízo. O juízo de Deus não significava que Deus não amasse também essas nações perdidas. Deus também os amava, mas Ele precisava manifestar a sua justiça e a sua bondade para que todas as nações se achegassem a Ele e reconhecessem que esse é o Deus justo e santo e o único que pode salvar. Chegou o dia então do acerto de contas e Deus diz então a Saul: Saul, você irá guerrear e você vai eliminar todos os amalequitas para que todas as nações possam conhecer a salvação e entendam que eu sou o Deus verdadeiro. Era simples a ordem. Por isso, diante dessa ordem dada, o Coronel Ramalho costuma dizer que a missão dada é missão cumprida, é isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o que Saul fez? Convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul então convoca o seu exército, diz aqui que foram 210.000 soldados, eram muitos homens para aquela batalha, talvez o mais do que o necessário, mas Saul estava determinado a cumprir o propósito do Senhor de estabelecer juízo, mostrar, revelar o poder do Deus verdadeiro, porque até então as pessoas ainda confundiam o Deus de Israel como sendo mais um entre tantos. Versículo 7.
Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Uma outra pausa aqui. A ordem de Deus é para que Saul destruísse completamente toda a nação e todos os bens. Quando o povo de Israel pelejava e eles lutavam com outras nações fora do domínio da Palestina, era possível que ele estabelecesse sobre eles uma ação de domínio, escravizando as pessoas e as colocando a seu serviço, mas em se tratando dos povos ali, de onde eles estavam habitando, a ordem do Senhor era para que eles não se contaminassem com nada. Porque quando o Senhor colocou o povo naquela terra, Deus diz, tira do meio de vocês todos os ídolos que eles adoram. Isso não vai fazer bem para vocês. Se vocês mantiverem alguma relação de aliança, por exemplo, se os filhos de vocês se casarem com os filhos dessa terra, eles vão inclinar o coração de vocês para o mal. Vocês vão acabar adorando os deuses deles, portanto, vocês devem fazer uma limpeza completa. Vocês não devem se apegar a nada. Mas Saul, no entanto, tanto ele quanto o seu exército, decidiram poupar o rei Agag, o rei dos amalequitas, e pouparam também alguns animais, bois, aqueles que eram os mais gordinhos, e trouxeram consigo. O texto diz que Saul pouparam, então, tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. E eu fico pensando, então, qual o parâmetro para nós entendermos se algo é bom ou não? Porque na perspectiva de Saul, os animais que poderiam ser úteis para um sacrifício, ou talvez para um bom churrasco, aquela picanha suculenta, isso não deveria ser desprezado. Eles pouparam. Mas às vezes nós dizemos ou entendemos que alguma coisa é bom na nossa perspectiva, mas será que aquilo que aos nossos olhos é bom é também bom aos olhos de Deus? Talvez diante do mundo e nas nossas relações aqui nessa terra, estamos fazendo algumas concessões, estamos, na verdade, poupando algumas coisas porque nós achamos que é um prejuízo. Essa era a ótica de Saul. Saul achava que seria um prejuízo tão grande eles terem lutado tanto e agora desprezar as coisas boas que ali estavam. Eu arrisco dizer que algumas pessoas estão na igreja com o mesmo sentimento de que estão no prejuízo porque não estão experimentando de algumas coisas gordas do mundo. A sensação de que já que estamos batalhando tanto, já que estamos nos esforçando tanto, por que não poupar algumas coisas para nós? Cuidado. Você pode estar muito equivocado a respeito das suas escolhas, dos parâmetros que você está usando para dizer se algo é bom ou não. E eu já adianto para você que bom é fazer aquilo que agrada o Senhor. Qualquer outra coisa fora disso não é bom. Essa foi a escolha. Saul e o exército pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Interessante, irmãos, pensar essa expressão usada para representar a atitude ou sentimento de Deus. Fala aqui de um sentimento humano, o arrependimento. Deus não se arrepende como nós, porque Ele não erra em nada o que faz. Mas aqui o que representa é exatamente que o Senhor, diante da postura que Saul e o seu exército havia tomado, o Senhor então reprovou completamente a sua atitude e por isso agora o Senhor se posiciona. Existem coisas que Deus reprova tanto em nossas vidas, talvez escolhas que fazemos, atitudes que tomamos, que causem em Deus esse sentimento de indignação, de desprazer. Algumas pessoas conseguem provocar isso em Deus.
E é terrível pensar que nós poderíamos tanto receber uma palavra diferente, mas poderemos no último dia, no dia do juízo, no dia do encontro final com Deus, também sermos reprovados e rejeitados, quando o Senhor dirá então para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Por mais duro que seja, e parece que nós queremos desconsiderar que esse dia do juízo irá chegar e que ele irá acontecer, mas nós precisamos então pensar que para agradarmos a Deus, precisamos fazer a sua vontade. E por que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, apesar de que a escolha era muito mais do povo do que do próprio Deus? Os parâmetros também para a escolha do rei tinha muito mais a ver com a expectativa do povo. Mas por quê? Porque o Senhor havia arrependido. É simples. Quer saber o que causa desprazer em Deus nas nossas vidas? Está escrito aí: quando nós o abandonamos e não seguimos as suas instruções. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando nós não obedecemos a Deus, é o presente, nós causamos em Deus desprazer. Deus se arrependeu de ter escolhido Saul, ou ter instituído Saul como rei, porque Saul o abandonou. E eu penso se nós também não estamos, em alguma circunstância, abandonando Deus. Mesmo quando estamos, talvez, tão próximos dentro da igreja, ou caminhando numa vida religiosa, se não estamos abandonando Deus com as nossas escolhas, quando nós o negamos com as nossas atitudes. Quando nós deixamos de ouvir as suas instruções, porque muitas pessoas dizem assim: é muito difícil ouvir Deus. Mais difícil do que ouvir Deus é obedecer a Deus. Muitos de nós já foi desafiado por Deus em relação a algumas áreas em que precisava mudar, algumas coisas precisavam ser ajustadas, mas às vezes somos lentos, somos morosos, somos passivos demais diante dos desafios que o Senhor nos faz. Deus não se agrada daqueles que ouvem as suas instruções, mas não lhe obedecem. Às vezes temos ouvido boas palavras, às vezes temos ouvido o Senhor falar claramente conosco, o que nos falta é obedecer. E interessante que até mesmo a natureza obedeceu à ordem do Senhor. Quando o vento e a tempestade estavam a ponto de derrubar o barco onde Jesus estava com seus discípulos, ele apenas com a sua palavra ordenou e tudo se acalmou. A natureza obedeceu à ordem de Cristo. Os espíritos imundos obedeceram à ordem de Jesus quando ele deu ordem para que eles saíssem. Só falta nós obedecermos a sua instrução. Fomos feitos para obedecer a sua vontade. Por quê? Porque ele é dono de tudo, a ele tudo pertence, ele tem o controle de todas as coisas, e nós precisamos nos sujeitar à sua vontade e ao seu propósito. Nós precisamos viver exatamente, aqui irmãos, nós precisamos viver exatamente a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir e obedecer às instruções que o Senhor tem para nós. Versículo 12, o Senhor então disse a Samuel, que tinha se arrependido. Samuel ainda não sabia o motivo do arrependimento, o que tinha causado em Deus tamanho desapontamento. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Versículo 12, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Você consegue perceber aqui alguma coisa, algum sinal que nos faça entender por que Saul não tinha disposição em obedecer à risca as instruções de Deus? Porque Saul estava muito mais preocupado em fazer a sua própria vontade. Quando nós não obedecemos a Deus, estamos obedecendo a alguma outra vontade. Quando não estamos obedecendo o comando de Deus, estamos obedecendo a algum outro comando, que pode ser o nosso próprio ou de alguém. Saul certamente aqui estava muito mais comprometido em fazer aquilo que agradava ao seu coração. Saul agora tinha sido tomado pelo orgulho. O Saul que antes, quando foi ser ungido, teve que ser encontrado no meio da bagagem, porque estava escondido, era tímido. Agora se achava alguém tão especial que ele construiu para si mesmo um monumento, reconhecendo a sua vitória.
O fato de Saul ter poupado o rei Agag era exatamente na expectativa de apresentar o rei como se fosse um troféu. Ele não achava suficiente ter vencido e estabelecido o juízo de Deus. Ele queria puxar para si, ele queria honra para si, ele queria fama. E este é o mesmo desejo que Satanás conseguiu plantar no coração do homem desde o Éden. O homem que lá estava vivendo a comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. Satanás lhe disse: olha, que desperdício, você pode muito mais do que isso, você pode ser como Deus, rompa com Deus, não siga as suas instruções, não faça a sua vontade, faça a sua própria vontade. Quantas pessoas estão hoje ainda erguendo monumentos ao seu ego, ao seu querer? Eu acho que os irmãos são inteligentes, eu não preciso ficar exemplificando. Mas tem muitas formas de erguermos monumentos a nós mesmos. Às vezes o nosso próprio corpo. Às vezes uma conquista, um título. Às vezes até um filho tão desejado, um casamento. Não que essas coisas por si só sejam ruins, mas às vezes tomamos das conquistas que não são mérito nosso, ou que não são fruto só do nosso esforço. Porque olhem aqui, irmãos, é verdade que Saul tinha chamado um grande número de exércitos, de soldados para aquela batalha. Mas o que garantiu Israel a vitória não foi o número de soldados, porque em muitas outras ocasiões, com muito menos soldados eles venceram, e em outras, com muito mais soldados, foram derrotados. A garantia da vitória tem a ver com o fato de se Deus está conosco, se o nosso Deus está aprovando a nossa vida ou não. Muita coisa que nós conquistamos não é mérito nosso, mas nós construímos monumentos, altares a nós mesmos, que nos achamos suficientes, e agora não queremos mais obedecer à vontade de Deus. Samuel foi para se encontrar com Saul, mas recebeu a notícia. Saul foi erguer um monumento para si. Versículo 13. Quando Samuel encontrou Saul, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Você não acha estranho isso, não? Saul já chegou logo se defendendo, não é? Quando a pessoa começa assim, é porque fez coisa errada, não é? Saul já chegou, abençoou Samuel, falou: olha, eu cumpri todas as instruções do Senhor. Versículo seguinte: Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Entende a incoerência? A ordem do Senhor é para que fosse destruído tudo. E aí Saul já logo se defende dizendo: não, eu obedeci todas as instruções e orientações de Deus. Samuel fala: mas espera aí, como assim? Você tem coragem de dizer que você cumpriu a vontade de Deus? E esse barulho que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos? Não, ninguém me contou, não, eu estou ouvindo. Isso te remete a alguma coisa? Que às vezes o barulho das nossas atitudes está gritando mais alto do que das nossas palavras. Às vezes nós dizemos com as nossas palavras que estamos obedecendo a Deus, com as nossas palavras dizemos que queremos honrar o Senhor. Aqui no louvor nós erguemos as nossas mãos e cantamos lindamente. Mas no dia a dia as nossas atitudes estão fazendo um barulho diferente, e Deus está muito mais interessado no barulho das nossas atitudes do que só das nossas vozes. Existe algo que é mais significativo do que só o nosso levantar de mãos, mas o nosso prostrado coração que se entrega, que renuncia, o coração que realmente se coloca diante da vontade do Senhor. Pois bem, qual a resposta de Saul? Versículo 15, Saul respondeu: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Que vergonha! Além de ter feito a coisa errada, além de ter desobedecido, Saul não teve coragem suficiente de assumir a responsabilidade, ainda queria transferir a responsabilidade dizendo que eram os soldados, que era o povo que tinha trazido. Sim, talvez até o povo quis, talvez o povo foi influenciado, mas Saul tinha total autoridade, ele é a autoridade maior e suprema. Se o povo trouxe, é porque ele consentiu. Pior do que errar, é errar ainda ficar dando desculpa ainda para o erro, tentando justificar. Ah, não, mas eu fiz, eu estou assim por causa da situação, meu marido, a minha esposa, é o problema financeiro, aquela situação ou outra.
Isso é desde o Éden também, nessa questão de jogar a responsabilidade para o outro. Quando Deus foi acertar as contas com Adão e Eva, depois da queda, Adão falou, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher falou, mas foi a serpente. E a serpente? Pastor Zezinho fala que o caso ali da serpente foi o primeiro episódio de dublagem que aconteceu. O diabo falou na boca da serpente, a serpente estava só lá. E o diabo falando. Quando veio a hora do juízo, o homem falou, foi a mulher. A mulher falou, foi a serpente. E a serpente ficou procurando, cadê? O diabo já tinha ido embora. E ela ficou sozinha lá com a culpa, com a responsabilidade. Brincadeiras à parte, você está responsabilizando quem pelos seus erros? Porque às vezes estamos sempre procurando uma justificativa para nós não termos mudado ainda. Estamos sempre buscando uma desculpa para aquilo que nós ainda não tomamos de postura. E sempre é alguém diferente de nós. É sempre o outro. Bom seria se nós tratássemos os nossos erros com o mesmo rigor que nós tratamos os erros das pessoas. Davi, quando pecou, Natan foi repreender, ele falou, olha, eu vou contar para você uma história de um homem muito mau, que tinha muitos bens, mas de repente esse homem preferiu matar lá a cabritazinha do homem que já não tinha mais nada, era a única coisa que ele tinha. O que você acha disso? Davi ficou assim, Davi ficou totalmente transtornado disso. Isso é uma coisa absurda. Pega esse homem e mate. E aí Natan fala, pois é, mas esse homem é você, que adulterou, podia ter todas as mulheres, mas foi escolher exatamente a mulher de um homem que só tinha essa mulher. Bom seria se nós fôssemos mais rigorosos com nós mesmos, tratássemos os nossos erros como erros, parássemos de dar justificativas e desculpas. Saul tentou se justificar dizendo que era por causa dos soldados. E aí Samuel fala algo com ele, versículo 16. Samuel disse a Saul, fique quieto. Como que está aí na sua versão? Espera. Imagino até porque, talvez assim como em outros episódios, que Saul também tinha feito coisas reprováveis, e ele achou que ia ficar nisso mesmo, já tinha sido repreendido por Samuel em outra ocasião, e agora talvez sendo repreendido mais uma vez. Eu imagino que Saul estava no ímpeto de seguir o seu caminho, e de agora chegar na cidade e apresentar ao rei Agag a sua conquista, a sua vitória, que era mérito do seu esforço. E aí Samuel repreende e fala, fica quieto, não vira as costas não. Não acabou a repreensão, não. Fica quieto aí, que eu preciso tratar com você. Irmãos, quem sabe nós estamos assim também. Agitados, correndo. Talvez movendo de um lado para o outro, com tantas atividades, com tantas tarefas, com tantos desejos, com tantos sonhos. Às vezes tanta coisa que é nossa e tão pouca coisa de Deus, agradando mais a nós mesmos do que ao Senhor, correndo de um lado para o outro, e o Espírito desejando falar conosco, mas somos incapazes de ouvir, e de vez em quando é necessário que alguém fale conosco, como Samuel falou, fica quieto, para com tanto movimento, escuta a repreensão de Deus. Tomara que haja em nossas vidas muitos Samuéis, que sejam capazes de nos falar para parar na hora que precisamos. Que o próprio Espírito, que o Espírito Santo de Deus, sempre que necessário, todos os dias, em todo o tempo em nossas vidas, nos aquiete na presença de Deus, para que possamos ouvir a sua vontade. Saul teve que parar, e aí agora vem a lição. Samuel disse, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, dize-me. Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Versículo 20, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Espera aí, gente. Insiste ainda nessa história. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Entende o que Saul está dizendo? Saul está dizendo assim, olha, peraí, não, mas eu obedeci, porque na verdade eu fiz juízo sobre a nação inteira. Eu só poupei alguns bois e o rei. O que é um rei e alguns boizinhos diante da nação inteira? Não é, gente?
Mas é muita coisa. Porque a obediência parcial continua sendo desobediência. Ou obedecemos a Deus, ou não obedecemos. Às vezes achamos que porque fizemos muita coisa, podemos abrir algumas exceções, podemos dizer, pelo menos disso aqui, isso aqui eu posso, isso aqui eu tenho direito. Nós não temos direito de pecar. Na verdade, sabemos que pecamos. O pecado ainda é algo da nossa realidade, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Somos purificados, não precisamos levar nenhuma culpa e nenhuma condenação. Mas direito de pecar nós não temos. Esquece isso. Saul, então, deu essa justificativa de que era algo pequeno o fato de ter poupado o rei e também alguns dos animais. Os soldados, versículo 21, tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus. Olha aqui. Então agora Saul começa ainda a mudar um pouco a sua argumentação. Além de ter jogado a responsabilidade para os soldados, Saul também está dizendo, mas tem um propósito bom. Peraí, você não entendeu. Deixa eu te explicar, Samuel. Você não vai ficar bravo depois que eu te contar qual o propósito. Olha, é para sacrificar o Senhor. É para fazer culto. Deus não gosta de culto? Ah, tá vendo? Você não esperou nem eu molhar o bico, né? Eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Tem justificativa. E não é importante, irmãos, porque Deus não olha, não é a intenção do nosso coração. A intenção ali do Saul era boa, não era? Talvez. Talvez, de fato, ele tenha separado dos animais com o propósito de sacrificar ao Senhor, ou talvez não, talvez o interesse dele era para si. Mas uma lição a gente tira aqui, que Deus não está interessado só em boas intenções, não. Deus está interessado em? Mesmo que a sua intenção seja boa, mas se a sua intenção não é obedecer a Deus, isso não lhe agrada. Mesmo que possa parecer culto. Samuel, porém, respondeu, versículo 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pronto, é o que está acontecendo aqui. Saul então diz, eu fiz com esse propósito, mas Samuel lhe disse, o Senhor tem muito mais prazer. Samuel está falando aqui de algo muito além do seu tempo, como o Davi também entendeu. Davi entendeu que não eram os sacrifícios somente que agradavam ao Senhor, porque Samuel estava falando sobre o princípio do sacrifício, sobre algo que é muito mais importante do que só o animal ali entregue, era o culto de obediência ao Senhor. Sabe por que é melhor a obediência? Porque no sacrifício você oferece o holocausto de carnes de outros, dos animais, mas na obediência você está sacrificando a sua própria carne. A obediência é o nosso culto vivo, quando entregamos a nossa vida e queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Davi entendeu tanto isso que um dia ele falou, Senhor, se o Senhor se agradasse de holocausto e sacrifício, eu daria ao Senhor, porque isso não é difícil para mim. Se o Senhor agradasse só de canções, eu daria ao Senhor, porque isso não é difícil. Se o Senhor agradasse de dinheiro, de dízimo e oferta, eu daria todo o dinheiro. Mas o que o Senhor realmente se agrada é de um coração quebrantado e compungido. Isso o Senhor não despreza, mas um coração quebrantado e compungido é algo que custa muito. Obediência é algo que nos custa muito. Mas é exatamente isso que Deus quer de nós. No dia da vigília, eu tentei passar aqui um vídeo e eu não consegui, porque travou. Eu acho que a gente vai tentar hoje. Tem muito a ver com essa mensagem, tem a ver com obediência. Vamos assistir e nós vamos encerrar logo na sequência. Nesses últimos dias, Volta, por favor, e solta o áudio. algo que eu venho pensando nesses últimos dias é que nós somos a geração com maior acesso à informação da história da humanidade. E isso também nessa área de pregação, de vídeos, da palavra, de teologia. Poxa, os jovens que eu convivo hoje,
eles são viciados em pregação. Eles ouvem pregação, eles veem vídeos, eles veem blog, eles leem e eles são bombardeados com isso o tempo todo. O nosso Facebook está lotado disso. Mas a pergunta que eu começo a me fazer e a fazer para as pessoas é: a gente está vivendo o que a gente está ouvindo? Porque a gente ouve Deus falar através desses irmãos na internet ou nos cultos que a gente participa, mas a gente está vivendo o que a gente está ouvindo? Às vezes eu comparo a nossa geração à minha filha Luísa. Ela tem 4 anos e ela já está naquela fase de aprender a organizar as coisas. Então imagina que eu chamo a Luísa e eu falo assim: Luísa, eu fui lá no seu quarto e está uma bagunça o seu quarto. Vai arrumar o seu quarto. E aí passa meia hora, a Luísa está lá dentro do quarto e tal, e ela, depois de meia hora, ela vem falar comigo. E aí ela fala assim: pai, eu quero te contar o que eu fiz. Decorei o que o senhor falou para mim. Luísa vai arrumar o seu quarto. Decorei. Eu falo: poxa filha, que memória boa, parabéns, mas você arrumou? Ela: não, pai, não arrumei, eu estava decorando, né? Não deu tempo ainda de eu arrumar. Aí eu falo para ela: então, Luísa, vai arrumar o seu quarto. A Luísa vai, fica lá no quarto, depois de umas 2 horas ela volta. Ela fala assim: pai, você não sabe o que eu fiz. Você vai até se emocionar com o que eu fiz agora. Compus uma música com o que o Senhor falou para mim. E de repente ela começa a cantar: vai arrumar o seu quarto. E ela tem uma coreografia para a música com aquilo que eu falei para ela. E aí o pai acha linda aquela música, mas uma pergunta ainda fica: Luísa, você arrumou o seu quarto? E a resposta da Luísa é: não, pai, não deu tempo porque eu estava ensaiando a música, né? Eu estava criando a coreografia, não deu tempo de fazer o que o Senhor mandou eu fazer. No outro dia, a Luísa aparece para mim e ela fala: pai, você não sabe o que eu fiz lá na escola hoje. Na hora do recreio, na hora do intervalo, eu juntei todos os meus amiguinhos, fiz uma célula com eles, pai. E eu convenci todo mundo de arrumar o quarto. Pai, foi uma choradeira. Eu vou arrumar meu quarto, eu vou arrumar meu quarto. Nós discutimos métodos de arrumar o quarto. Foi lindo, pai. O pai olha para aquilo e fala: nossa, filha, que legal, convencendo outros, fazendo célula, pequeno grupo. Mas, Luísa, só uma pergunta assim: você arrumou o seu quarto? E a Luísa fala: não, né, pai? Estava preparando o estudo para o pequeno grupo. Sabe, gente, hoje as pessoas sabem vai arrumar o seu quarto em grego. As pessoas sabem a versão de Calvino e de Armínio de vai arrumar o seu quarto. Mas sabe o que vai agradar o coração do pai? O dia que a gente entrar no nosso quarto e arrumar. Por quê? Porque ele mandou. Gente, decorar é bom, cantar é maravilhoso, é a essência nossa, é cantar, é adorar. Gente, fazer pequenos grupos, saber o grego, saber a versão de Armínio, de Calvino, tudo isso é muito importante, mas sem obediência não tem como agradar o coração do Pai. Sabe, um tempo atrás eu estava lá no Amapá, num congresso, eu lembro que eu estava sentado assim no púlpito e um outro pastor estava pregando. E aí, enquanto aquele pastor estava pregando, tinha um grupo de surdos na plateia e tinha um ministério de Libras, aquele pessoal que vai traduzir no culto. E eu estava olhando aqueles jovens traduzindo o culto, né, em sinais para aqueles irmãos surdos. E de repente, eu observando aquele ministério, Deus começou a falar comigo. E foi muito claro para mim. Deus falava assim: Douglas, é isso que eu desejo de você e é isso que eu desejo da sua geração. Eu desejo uma geração que ouve a minha voz e traduz em sinais para essa galera que está no mundo. Que ouve o que eu estou falando e não abre a boca. Sabe por quê? Porque eles são surdos. Douglas, eles não estão ouvindo a sua pregação. Eles estão olhando para os seus sinais. Eles estão olhando o que a sua vida fala. Eles são surdos. Os ouvidos espirituais deles estão tapados e eles estão vendo você. E eles estão vendo quando você trabalha, eles estão vendo como você se comporta na faculdade, eles estão vendo como você trata a sua família e quais são os sinais que você tem passado. Os seus sinais, o seu comportamento revela a minha voz. Nós, gente, somos a pregação para essa geração, mas nós temos que pregar sem abrir a boca. Por isso, vai arrumar seu quarto, vai fazer o que Deus mandou você fazer. Pega cada pregação que você ouviu e você sentiu Deus falando com você, se levanta daquela cadeira, desliga o computador e vai fazer o que o seu pai mandou você fazer. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, vamos colocar em prática. Acenda a luz, por favor.
Saul tentou dar algumas justificativas para a sua desobediência, e uma das coisas que ele diz aqui no versículo 24, quando ele reconhece seu pecado, ele diz: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e a instrução que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Muitas pessoas estão desobedecendo a Deus porque estão mais comprometidas com a vontade dos outros do que com a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós tememos mais aos homens do que a Deus, nós vamos desagradar ao Senhor. Os apóstolos estavam pregando o nome de Jesus depois da sua ressurreição, foram perseguidos por causa disso, foram presos, colocados na cadeia. O Senhor os libertou da prisão, um anjo foi ali, e os sacerdotes, os principais ali religiosos mandaram chamar os apóstolos e disseram: mas já disse a vocês, nós já dissemos a vocês para que vocês não mais pregassem nesse nome, não mais pregassem no nome de Jesus. Por que vocês continuam fazendo isso? Pedro e os demais apóstolos disseram: a nós importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas estamos vivendo uma geração de pessoas muito mais comprometidas com a vontade, com a opinião das pessoas, com a aprovação dos outros. Enquanto estivermos preocupados com a aprovação das pessoas, é possível que nós vamos desagradar a Deus. Não que nós não vamos viver em sociedade, não que não vamos nos relacionar, não que nós não vamos respeitar as pessoas, mas precisa haver no nosso coração a disposição de agradar em primeiro lugar ao Senhor. E inclusive se chegar um momento em que você precisar ser desagradado, porque isso é sacrificar o Senhor. Como Jesus Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ouvir um não dos outros é algo difícil, mas ouvir um não de você mesmo, dizendo não para a sua própria vontade, é algo desafiador, mas é assim que se caminha com Cristo. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Se nós quisermos servir ao Senhor, nós queremos que agradar mais a Deus do que as pessoas. Está muito menos preocupados com a nossa honra. Saul demonstrou estar muito mais preocupado com a sua honra, porque depois do dito arrependimento, ele pediu a Samuel: vamos comigo até a cidade, eu preciso pelo menos chegar lá na sua companhia, para que todos saibam que está tudo bem. Saul não estava realmente arrependido. Saul só estava preocupado com a sua honra, com a sua fama, com a sua autoridade. Quantas pessoas estão vivendo assim, mesmo sendo desafiadas, confrontadas, tudo que estão fazendo, tentando fazer é manter as aparências, tentando dizer que está tudo bem. Talvez seja hora, seja dia de você reconhecer as dificuldades, as limitações, os pecados, reconhecer que você está compondo música, que você está cantando, que você está decorando, mas que ainda não arrumou o quarto. Dá tempo. Dá tempo de você ouvir hoje a voz do Espírito. Dá tempo de você ouvir hoje o Senhor falando com você e colocar as coisas em ordem na sua vida. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos onde você está, e eu quero fazer um primeiro desafio. Para você que nessa noite ouviu a voz, não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo. Para você que ouviu nessa noite o desafio do Senhor para você, e você que tem sido uma pessoa até dedicada, esforçada, com boas intenções e religiosa, mas que ainda não conseguiu obedecer cabalmente à vontade de Deus. Você que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você até gosta do ambiente da igreja, gosta das músicas, gosta até da comunhão das pessoas da igreja, mas você ainda não entregou a sua vida para Cristo governar. Eu quero fazer um convite para você: entregue a sua vida para Jesus hoje. Esse convite não tem a ver com só você ser beneficiado ou ser muito feliz aqui neste mundo e não ter problemas. Esse convite tem a ver com você aceitar o senhorio, o governo, a vontade de Deus e querer obedecer a sua vontade. É esse convite que eu estou fazendo para você nessa noite. Mas acredite que não tem nada melhor e mais prazeroso e mais seguro do que fazer a vontade de Deus e obedecer o seu propósito, porque Ele sempre tem bons propósitos para nós. Quem sabe você está aqui e até então tem sido uma pessoa religiosa, mas quer nessa noite entregar a sua vida para Cristo governar. Você quer dar um presente para Ele. Ele não quer o seu dinheiro, nem só os seus bens, o seu tempo. Ele quer a sua vida, a sua obediência. Se o seu dinheiro, se o seu tempo vier acompanhado da sua obediência, isso Ele quer. Alguém aqui nessa noite, enquanto todos estão com os olhos fechados, alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão do seu lugar. Nós gostaríamos de orar por você. Alguém nessa noite?
gostaria de entregar a vida, receber Jesus Cristo como Senhor, pode abaixar a mão, Senhor, Deus o abençoe. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Pode abaixar sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém que queira corajosamente sair do controle da própria vida para deixar Deus no controle, para deixar Ele ser Senhor? Há mais alguém? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Pode abaixar a sua mão, Senhora, Deus te abençoe. Alguém que estava distante, afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de nessa noite se reconciliar com Jesus, voltar aos seus caminhos? Levante a sua mão também, nós gostaríamos de orar por você. Alguém que quer reconciliar hoje com o Senhor Jesus, voltar aos seus caminhos, voltar a viver debaixo da submissão e da vontade de Deus? Alguém? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe. Aleluia, Senhor. Eu vou perguntar ainda mais uma vez se alguém que queira tomar nessa noite uma decisão, alguém que esteja disposto a agradar pessoas ou desagradar pessoas, desagradar talvez o sistema deste mundo, mas estar totalmente alinhado com a vontade de Deus e agradar o seu propósito. Há mais alguém que queira tomar essa decisão nessa noite? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Receber a Cristo ou se reconciliar com Ele. Há mais alguém nessa noite? Eu quero ainda orar com essas pessoas que estão tomando a decisão. Mas eu quero também desafiar você que um dia já abriu seu coração para Cristo, você que está caminhando com Ele, mas que está com o quarto bagunçado, está precisando colocar as coisas em ordem. E não é de hoje que Deus está falando com você. Talvez já tenha um tempo que Deus está falando com você sobre alguma área na sua vida que precisa ser consertada, e você tem protelado, tem achado que obedecer parcialmente, tem achado que fazer algumas coisas na casa de Deus vai aliviar a sua barra, vai talvez fazer Deus desconsiderar aquilo que Ele está querendo tratar. Ele é muito misericordioso, sim, Deus nos ama, Ele nos enxerga com misericórdia, Ele sabe das nossas limitações. Deus sabe o quanto que talvez está difícil para você enfrentar essa área da sua vida que você não está conseguindo vencer. Deus entende, mas Ele quer que você conserte, Ele quer que você limpe o quarto, Ele quer te ajudar a fazer isso. Eu quero então convidar essas pessoas, se você quiser, você que tomou a decisão, para vir aqui à frente, nós queremos orar com você. E você também que está tomando essa decisão de colocar alguma coisa em ordem na sua vida, sai do seu lugar, nós queremos orar com você aqui na frente também. Se você quiser, vem aqui, nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, a sua decisão. E vai ter gente que vai te abraçar aqui agora, para dizer para você que essa sua decisão agrada a Deus, que Deus está muito interessado mesmo em consertar a sua vida, que Deus está muito interessado mesmo em colocar em ordem todas as coisas da sua casa, nos relacionamentos. Deus está muito interessado em fazer mudança na sua vida. Além das pessoas que estão tomando a decisão de receber a Cristo ou se reconciliar, se há mais alguém, se coloque de pé toda a igreja. Não é para vocês assistirem este momento. A pessoa interessada em assistir este momento é o Senhor, que é a plateia, e a Ele agrada muito as decisões de mudança. Se há mais alguém que quer colocar alguma coisa em ordem, que quer agora sair simplesmente daquilo de ter ouvido e ter compreendido e ir para a atitude, pode sair. Nós queremos orar com você neste momento. Nós queremos clamar ao Senhor neste momento para que o Senhor possa agir. Ele não vai fazer por você, mas Ele vai te encorajar. O Espírito Santo vai te dar coragem para tomar as decisões que você precisa. O Espírito Santo vai te dar coragem para romper com áreas de pecado. O Espírito Santo vai te dar coragem de fazer renúncias, tantas quantas forem necessárias, para agradar ao Senhor. O Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Nós vamos encerrar o culto dentro de alguns instantes, mas ainda há tempo. Ainda há tempo para você tomar essa posição. E não é o fato só de você vir aqui à frente, mas eu quero te dar essa oportunidade de fazermos essa oração juntos. Eu quero te dar essa oportunidade de fazermos juntos essa oração. Essa oração que é aqui uma decisão tomada, mas que vai refletir no dia a dia, que vai refletir amanhã quando você sair daqui de uma forma muito prática. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Agora feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar uma área que Ele quer mudança, e vai começar essa semana. Não é semana que vem, não é amanhã, é hoje.
Sim, Espírito Santo, pode trabalhar em nós. Espírito Santo pode nos mostrar aquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo pode fazer essa obra de transformação, de limpeza, de cura, de restauração. Espírito Santo pode fazer em nós, porque nós desejamos, Senhor, ser trabalhados e nos rendemos diante do Teu altar. Não queremos ter reservas, não queremos ter espaços onde não há, Senhor, o Teu agir. Nós queremos dar espaço para o Senhor trabalhar, fazer limpeza, fazer uma faxina, fazer mudança na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Diante do Senhor estamos, nos rendemos a Ti, Senhor. Sim, Deus, aqui estão os Teus filhos e filhas que se rendem ao Senhor. Esses que estão Te recebendo nessa noite, escreve os seus nomes no livro da vida. Perdoa os pecados, lava de toda a transgressão, quebra todo o jugo, todas as prisões. Escreve uma nova história. Senhor, que os Teus filhos possam caminhar firmados em Ti. E os que diante do Teu altar fazem um concerto nessa noite, que o Senhor também possa receber o concerto dos Teus filhos. Essa nova aliança, Senhor. E o desejo de seguir uma mudança e algo que agrade o Teu coração. Abençoe-nos nessa semana, que cada um de nós possamos colocar em ordem as coisas que estão desorganizadas em nossas vidas. Queremos Te obedecer, Senhor, Te obedecer, Senhor. Queremos Te obedecer, Senhor, mesmo que isso nos custe. Queremos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Queremos que o Senhor se agrade de nós, do nosso compromisso, da nossa obediência. Abençoa a Tua igreja. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz no nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Ali atrás estão os pastores para te cumprimentar. Leve também para casa